E aí, iluminada, chegamos na lição 19 do livro de exercícios de Um Curso em Milagres. A ideia central para hoje é: eu não estou sozinha ao experimentar os efeitos dos meus pensamentos. Eu não estou sozinha ao experimentar os efeitos dos meus pensamentos. A prática é a conhecida, a gente vai fazer por 1 minuto. E hoje é interessante porque aqui no parágrafo 4 ele vai dizer assim: o requisito de selecionar sujeitos para os períodos de prática com a máxima indiscriminação possível já deve ser bastante familiar para ti agora. E não será mais repetido a cada dia, embora possa vir a ser incluído ocasionalmente como um lembrete. Não esqueças, porém, que a seleção fortuita de sujeitos para todos os períodos de prática continua sendo essencial até o fim. O que ele está querendo dizer aqui? Ele não vai ficar repetindo a partir de agora que a gente deve aplicar a ideia a qualquer pensamento ou a qualquer objeto, ou seja, para que a gente não escolha um objeto específico, um pensamento específico ou alguma coisa em detrimento de outra, é para aplicar a tudo. E por que eu preciso aplicar a tudo, Aline? Por que eu não posso escolher objetos específicos e pensamentos específicos quando eu estou dentro da prática? E ele vai continuar. A falta de ordem conectada a isso finalmente fará com que o reconhecimento da falta de ordem de dificuldades em milagres seja significativo para ti. Ou seja, ele já disse lá no livro-texto, no capítulo 1, que não existem ordem de dificuldades em milagres. Porém, você ainda olha para as coisas ao seu redor ou para os seus pensamentos e você ainda vê níveis. Você ainda fala, esse pensamento aqui é mais difícil de perdoar do que esse. Essa raiva aqui é muito mais forte e intensa com essa pessoa do que com essa pessoa. Esse objeto aqui é muito mais óbvio de eu entender essa ideia do que com esse outro objeto aqui. Então, aplicar a ideia indiscriminadamente nos ajuda, em última instância, a entender aos poucos, gradativamente, lição a lição, que não existem ordem de dificuldades em milagres. Combinado? Por fim, ele vai reforçar novamente que a gente pode aplicar a lição de hoje a qualquer necessidade que apareça ao longo do dia, mas que é necessário sim 3 períodos de prática e não mais que 4. Nós vamos fechar os olhos então e a gente vai examinar a nossa mente. Ao examiná-la, a gente vai reconhecer os pensamentos e para cada pensamento dentro desse 1 minuto a gente vai dizer: não estou sozinha ao experimentar os efeitos deste pensamento sobre, vai citar o pensamento. Citar mentalmente. Você não puder fechar os olhos, não tem problema, você faz aí de olhos abertos, ou também, se você quiser repetir oralmente, se você estiver sozinho no seu quarto, se for melhor para você, se você entender que faz sentido para você, você pode também, não tem problema nenhum. Você de olhos fechados, perceber o pensamento e falar em voz alta: não estou sozinha ao experimentar os efeitos deste pensamento sobre. Então esse é o exercício de hoje. Vamos começar? Então, respira fundo aí, eu vou deixar aqui 1 minutinho e a gente vai começar a aplicar agora. Eu não estou sozinha ao experimentar os efeitos deste pensamento sobre. Muito bom! Agora, para a gente fechar, eu vou ler os 2 primeiros parágrafos e a gente encerra a prática de hoje. O primeiro parágrafo diz assim: a ideia para o dia de hoje é obviamente a razão pela qual o que vês não afeta só a ti. Notarás que, algumas vezes, as ideias relacionadas com o modo de pensar precedem aquelas relacionadas com a percepção, enquanto que outras vezes a ordem é revertida. A razão disso é que a ordem não importa. O pensamento e os seus resultados são realmente simultâneos,
pois causa e efeito nunca estão separados. Hoje, estamos enfatizando mais uma vez o fato de que as mentes são unidas. Raramente essa ideia é totalmente bem recebida de início, já que parece trazer consigo um enorme senso de responsabilidade e pode até ser considerada como uma invasão de privacidade. No entanto, é fato que não existem pensamentos privados. Apesar da tua resistência inicial a essa ideia, tu ainda compreenderás que isso não pode deixar de ser verdadeiro, se é que a salvação é possível de qualquer modo. E a salvação tem que ser possível porque é a vontade de Deus. Bom, muito bom. Então eu vejo você amanhã. Um beijo e até lá.